Para muitas mulheres, se priorizar parece algo errado, quase como se fosse egoísmo. É isso mesmo. Meninas, eu sou Lia Ferreira, eu sou psicóloga, e se você é uma mulher madura e que está emocionalmente sobrecarregada, esse espaço aqui é para você. E se você é uma mulher que está cansada, mas continua funcionando, continua no processo, esse vídeo de hoje aqui é para você. Aqui, meninas, é um espaço onde eu falo sobre autossabotagem, exaustão emocional e consciência feminina com sofisticação. E para muitas mulheres, meninas, se priorizar realmente parece algo errado. E isso acontece exatamente porque muitas de nós mulheres fomos ensinadas desde cedo a colocar tudo e todos à frente de si mesma. Isso mesmo. Por exemplo, a família, os filhos, o trabalho, muitas responsabilidades adversas do nosso dia a dia. E muitas das vezes, meninas, até mesmo problemas emocionais de outras pessoas. É isso mesmo. Mas chega um momento em nossas vidas em que algo começa a mudar, algo começa a se transformar aqui dentro de nós. A mulher começa a perceber que não pode mais continuar se deixando sempre em último lugar, porque ela percebe que se ela continuar com essa postura, ela vai adoecer. Ela já começa a perceber que algo não está certo, que algo não está interessante. E na psicologia comportamental, meninas, muito desses nossos comportamentos, eles são aprendidos e reforçados, sim, ao longo da nossa vida. E muitas de nós, mulheres, recebemos reconhecimentos, recebemos estímulos, recebemos reforço positivo quando resolvemos problemas, quando cuidamos de todos e de tudo, quando nos sacrificamos em pró à família. Então, daí a mulher, ela simplesmente começa a usar de um comportamento que vai se tornando um tipo de padrão, um padrão comportamental. A mulher, ela simplesmente começa a acostumar a ser a ser uma pessoa que sempre precisa dar conta de tudo. Olha só que situação que a gente se coloca. Mas com o decorrer do tempo, meninas, esse padrão, ele começa, né? Ele pode gerar algo muito comum, que é a questão do cansaço emocional. É um momento em que a mulher se olha e muitas das vezes ela não se reconhece pelo modo como ela se encontra, que a autoestima baixa, é desanimada, simplesmente ela simplesmente tem aquele olhar para com ela assim que ela está sempre cansada, não tem ânimo para fazer nada e simplesmente para fazer assim para com ela, né? Que para com os outros, ela sempre tem força, mas quando se volta para com ela mesmo, ela está sempre desanimada, ela sempre se deixa para lá, ela sempre se deixa de lado. Então esse comportamento que muitas mulheres começam a apresentar, muitas das vezes ele está relacionado com a questão do cansaço emocional. O momento em que a mulher olha e não se reconhece. Que é tipo assim, como assim? O que está acontecendo? Então é um momento que a mulher tem que se colocar a pensar, a se auto-olhar, a se auto-observar. O que está acontecendo? Como que ela está se comportando para que ela está se deixando chegar nesse ponto de se olhar e de não se reconhecer. Isso mesmo. Porque nós mulheres, quando começamos a cuidar de tudo, de todos, e não cuidamos de nós, de si própria, simplesmente, meninas, vai sim começar a aparecer sim esse desgaste emocional vai surgir sim. E é nesse momento que muitas mulheres começam a perceber algo muito importante,
que para continuar bem, ela precisa também olhar para si mesmo, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser prioridade. Então, daí ela começa a perceber isso, porque e quando a mulher começa a se olhar, a se enxergar que ela tem que ser prioridade também, algumas mudanças acontecem. Exatamente. E são mudanças comportamentais e que quem está à sua volta, o seu campo relacional ali vai perceber, é perceptivo. Porque você começa, mulher, a estabelecer melhor a questão de limites. Você começa a estabelecer limites com mais clareza, você é mais clara com as suas questões, você é mais clara em querer dizer um não. Você simplesmente diz um não, você usa a questão do limite com mais tranquilidade. Você diz não com mais tranquilidade. Você escolhe melhor os lugares aonde você quer colocar a sua energia. Você valoriza mais o seu tempo. Olha que coisa maravilhosa. E isso, meninas, não significa egoísmo. Significa equilíbrio emocional. Porque quando uma mulher se cuida, quando ela cuida de si mesmo, ela consegue viver com mais saúde emocional, ela consegue viver com mais equilíbrio de mente e sentimento. Se priorizar, meninas, não é abandonar os outros. Se priorizar é apenas parar de se abandonar. E uma mulher que aprende a se priorizar, ela simplesmente continua sendo cuidadosa com as pessoas. Ela não vai mudar o seu comportamento de cuidados, de responsabilidade que ela tem para com as suas atividades ou para com os seus entes. Não, simplesmente agora ela está numa nova consciência. Uma consciência que agora ela também é prioridade nesse campo todo de prioridades que ela tem na vida dela, agora ela também se tornou prioridade. Ela agora começou a perceber que ela também tem que ser cuidada. E a mulher que aprende a se priorizar, ela simplesmente começa a entender que ela merece de cuidados, ela merece ser cuidada. Isso é maravilhoso, meninas, quando a gente tem se despertar da consciência, quando a gente chega nessa fase, porque é um momento de equilíbrio, é um momento de maior conexão que você tem, de você para com você mesmo. É um momento de equilíbrio de mente e sentimento. Você passa a se autoconhecer melhor. Então, essa fase, ela vem de forma a nos crescer, a expandir cada vez mais o nosso autoconhecimento, a nossa consciência diante de nós mesmos, para com as pessoas e das pessoas para conosco. Vocês compreendem? Então, menina, se você está adentrando essa fase, ou se essa fase, você já está nessa fase, você já está inserida, já está vivenciando essa fase, receba ela com leveza, com amor, com carinho, porque essa fase simplesmente é um momento seu de autoconhecimento, de conexão. Então, menina, seja feliz nesse momento. Seja feliz, vai viver a vida com leveza, com tranquilidade, ok? E deixa aí para mim, conta aí para mim. Você já começou a se priorizar nessa fase, nessa nova fase da sua vida? Ou você ainda não percebeu? Deixa aí seu like, se inscreva no canal, compartilha com alguma amiga. E meninas, lembre-se, independente da situação que você esteja vivenciando, lembre-se, respire, calma, fica tranquila e entenda, meninas, você está vivenciando um processo. Então, uma coisa de cada vez. Ok, meninas? Meninas, muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.